curso vai ser uma jornada aí de um mês que a gente vai fazer sobre santas, bruxas e profetisas na literatura e na mitologia. Eu sou professora da Uniandrade desde 2016, quando eu fui contratada em agosto, e fui contratada especificamente por conta da minha expertise no Machado de Assis e porque eu já estudava também a questão do feminino. Então, as primeiras disciplinas que eu lecionei no programa foram estudos de gênero e Machado de Assis, né? Tópicos de leitura 2. Inclusive, a Natália foi minha aluna logo que eu entrei na Uniandrade, e a gente se aventurou pela obra do Guimarães Rosa, pelo Graciliano, pelo Machado, que eu venho muito da literatura brasileira, mas também estudei literatura inglesa e norte-americana e portuguesa. Estudei várias literaturas por conta das minhas pesquisas, né? Tenho vários artigos publicados na internet sobre o Machado. Tem um livro que acaba de ser lançado, até vou mostrar aqui para vocês, que está fácil. Deixa eu só pegar ele. Fiquei preocupada com as referências do curso e não tinha separado o livro. É esse livro aqui, Dimensões do Ritmo, dos contos do Machado de Assis. Não estou fazendo um merchandising especificamente, mas é para vocês saberem que eu tenho, né, uma pesquisa sobre o Machado já de alguns anos, e esse livro foi lançado esse ano, tá? Então, também tenho traduções da obra do Machado de Assis, elas não estão aqui, né? Estão lá na minha biblioteca ali fora. Aliás, fora aqui desse quarto, né? Não fora da casa. E eu sempre gostei de estudar o feminino, né? Sempre me atraiu esse estudo sobre o feminino. E aí, há um ano e meio atrás, eu estava em busca de outras referências, estava um pouco cansada dessa questão de gênero, né? Sempre os mesmos debates, sempre a mesma perspectiva. E aí eu encontrei uma mulher, né, que é uma psicóloga, chamada Daniela Flieger Nascimento. Quem é meu aluno já convive com esse nome já, né? Sabe da importância que essa professora tem na minha vida, né? É uma professora de psicologia. Ela tem vários cursos na internet em que ela trabalha com as questões do feminino. E eu resolvi iniciar essa jornada como aluna dela e fui me encantando cada vez mais, porque ela falava muito sobre literatura, né? E não só no sentido existencial como mulher, né? Como alguém que tem o feminino mais pronunciado, como todas as mulheres. Mas também como professora de literatura, como profissional, porque ela trabalha muito com os contos de fada. Então, tem um curso que ela dá, né, que quem é minha aluna já conhece, chama-se a Tecelã e o Feminino Ferido. Eu vou citar no final ali, no slide das referências. Inclusive, ela acaba de fechar uma turma agora, que é um curso, gente, extraordinário, que vale muito a pena, que mudou minha visão sobre o feminino, mudou minha visão sobre as relações entre as mulheres, né? Foi um processo aí de uma gestação de um ano, e em julho desse ano eu dei um curso chamado Presença do Feminino na Literatura e na Mitologia. Foi um grande sucesso, uma turma de 54 alunos, era um curso gratuito. A nossa coordenadora, a professora Brunilda, acompanhou esse curso e deu a ideia de repetir, né, esse curso, um outro curso, né, e aí entrou também uns estudos que eu estou fazendo aqui, sobre o texto bíblico, sobre as profetisas, sobre bruxas, as brumas de Avalon, que foi um pedido de quem fez o curso passado, né? Trabalhar com as brumas de Avalon. E aí nasceu Santas e Bruxas e Profetisas, que é esse curso que inicia hoje, né? Uma gestação um pouquinho mais rápida, porque eu já estava muito avançada nesse estudo, mas tinha iniciado meus estudos sobre o pensamento hebraico e sobre o texto bíblico. E me surpreendi muito com coisas que eu descobri, me surpreendi demais com leituras que eu fiz, da própria Bíblia, né? Considerando a Bíblia uma compilação de textos antigos, e demais textos que eu também comecei a ler, né? Então, montei esse curso com grande alegria, e somos em 15 pessoas, né? Agora com a Juliane, acho que 16 ou 17, porque algumas pessoas que estão no grupo acabaram não entrando, vão acabar não entrando hoje, mas enfim, né? Criei aquele grupo do WhatsApp para a gente poder se comunicar melhor, porque é uma turma pequena, mas estou muito feliz de ver que tem bastante gente aqui para a gente dar sequência a uma discussão. Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu passei a tarde inteira hoje às voltas com esses slides, né? Estudando as santas, as bruxas e as profetisas.
E também pensando nesses estudos sobre o feminino ferido, que é o assunto principal desse curso que eu fiz com a Daniela. A Daniela tem uma página no Instagram, chama-se @terapia inteligente. Ela é psicóloga, justamente. Ela trabalha, né, numa outra área diferente da minha, mas como ela traz muitos textos literários, né, os contos de fada e os mitos nos cursos dela, eu, como professora de literatura, e gosto muito de psicologia também, fiquei muito instigada, e até vou lançar mão aqui de alguns conceitos que ela também usa, pensando no texto literário, especificamente, que é o nosso enfoque aqui. Deixando claro que o estudo da Bíblia, né, estou pensando na Bíblia como compilação dos textos antigos. Inclusive, eu acabei de falar isso, né? Deixando claro que o estudo da Bíblia aqui não tem uma finalidade religiosa, né? A gente vai abordar a Bíblia como texto histórico, como texto literário, e quais são as representações do feminino que a Bíblia traz. Eu acho que vocês vão gostar bastante, né? Foi uma descoberta recente para mim, creio que vocês vão gostar também, tá? Então, tá aqui, né, o nosso curso, o nosso primeiro slide. Eu acho até que eu vou tentar aumentar aqui, gente, e ver se não trava, porque fica melhor, né? O problema é que daí eu não vejo vocês, essa que é a questão. O problema é que eu não vejo vocês. Qualquer coisa que acontecer, gente, vocês podem abrir o microfone e falar para mim, tá? Se vocês não estiverem ouvindo ou tiver uma instabilidade na conexão, porque eu vou deixar a tela grande e não vejo vocês. Mas fiquem tranquilos que eu vou abrindo para pergunta conforme for avançando, tá? Então, aqui primeiro umas informações importantes para a gente se organizar ao longo do curso. Prestar atenção no fato de que as aulas começam hoje, uma quinta-feira, 20/10, e encerram numa quinta-feira, 24/11. No entanto, a minha ideia era que o curso fosse na segunda. Então, eu mesclei algumas aulas na segunda e algumas aulas nas quintas-feiras. Então, o que isso significa? A gente tem um primeiro encontro hoje e o próximo na próxima segunda, 24 de outubro. Né? Aliás, é mês das bruxas, né? É um mês, assim, super interessante para começar um curso como esse, porque eu vou tratar das bruxas. Então, pedir atenção ao cronograma, inclusive tem lá na plataforma Simpla, que a gente tem 2 aulas às quintas-feiras, a aula de hoje e a aula do dia 24. As demais aulas vão ser nas segundas, e no dia 14 de novembro não vai ter aula, porque no dia 15 é feriado e é recesso na Uniandrade no dia 14. Então, só prestar atenção nisso, tá? Eu vou gravar as aulas para quem não puder assistir no horário, vou salvar no nosso Drive, tá? Eu criei um Drive, vou salvar lá essas aulas e vou pedir para o pessoal do marketing subir no YouTube também. O link está aberto para pagamento até 24/10 às 16 horas. Eu vi que a Juliane se inscreveu hoje, né? Eu não tinha visto a inscrição dela, mas enfim. O marketing envia o link para os participantes. E há uma necessidade de 75% de frequência para obter o certificado. E como é que faz para obter esse certificado? A Ariadne, que é a nossa monitora, vai enviar o link de presença no chat durante a aula, para vocês registrarem a presença por lá. Por favor, registrem essa presença, senão realmente não tem como vocês terem o certificado depois. Qualquer dúvida sobre os certificados, tem que entrar em contato com a Beatriz. beatriz.pacheco@uniandrade.edu.br, que é a pessoa responsável. Eu não entendo muito bem da Simpla. Eu tenho acesso aos nomes e tal, mas eu não trabalho com a parte dos certificados, daí é só com ela. Esse link do Meet que eu enviei hoje no grupo vai servir para todas as aulas, tá? Então, não vai haver, a princípio, mudança de link. Eu pretendo manter esse link, se houver alguma mudança, vocês serão avisados. A criação de um drive com arquivos a serem lidos para as aulas, isso é bem importante. Eu criei já o drive dividido em pastas, com os dias das aulas, e aí nessas pastas eu vou disponibilizar os slides de cada aula, os materiais e as gravações, tá? E aí, eu acho que a Natália me perguntou essa semana sobre leituras importantes. Então, o que eu ia falar para vocês? Não é uma coisa opressora, que vocês necessariamente se obriguem a ler.
Mas quem quiser pode ler a Bíblia, né? As partes em que estão as personagens com as quais a gente vai trabalhar. Vocês podem ler as partes específicas. As Brumas de Avalon, mais especificamente a Senhora da Magia, que é o primeiro tomo, né, da trilogia lá, da tetralogia Brumas de Avalon, que é bem extensa, né? Mas eu vou focar na Senhora da Magia. Mulheres que correm com os lobos, né? Que eu sou simplesmente apaixonada por esse livro, acho esse livro incrível, inclusive conheci esse livro por meio da Daniela Flieger no curso dela sobre o feminino. Desculpa aqui, gente. O feminino ferido, né? A Daniela usa bastante esse livro no curso e Caça às Bruxas de Albino Carlos, tá? Eu até vou minimizar aqui para poder mostrar para vocês, que eu não vejo vocês, os livros aqui. Então, a gente tem o Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que essa é a edição mais recente. É um tour de force, 500 e poucas páginas, eu já li umas 2 vezes, eu adoro esse livro, né? Aí tem aqui o Albino Carlos, o Caça às Bruxas. Tá? Albino Carlos, gente, esse é um livro que não está à venda no Brasil. Eu vou disponibilizar no Drive para vocês. Tá? Tem o formato Kindle, que quem gosta do Kindle pode comprar. Mas o Albino me autorizou a fazer o PDF desse livro. Porque justamente não vem de Luanda para o Brasil, tá? E aí, a Bíblia King James, obviamente, não é obrigada a usar essa Bíblia, mas é que eu ganhei recentemente, né? É uma Bíblia muito bonita, com capa de couro e as partes douradas, é linda, tá? Mas vocês podem ler qualquer Bíblia, gente, não tem restrição nenhuma. As traduções variam um pouquinho, mas em essência as histórias são as mesmas, mas é a Bíblia que eu uso, tá? E aí algumas referências complementares, deixa eu só pegar aqui, porque a Bíblia é muito pesada, mas eu vou pegar aqui a Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Píncola, que é um livro muito bacana, que vocês acham para comprar fácil, e esse aqui que eu vou citar na aula que vem bastante, o Libertem a Mulher Forte, que é um estudo sobre Maria. É muito legal esse livro, inclusive eu preciso reler ele. Então é isso, gente. As Brumas de Avalon eu tenho o PDF, eu até não comprei, mas vocês acham na internet. Só cuidado para não comprar, quem quiser comprar o volume errado. Porque eu vou focar na Senhora da Magia. Brumas de Avalon daria um curso à parte, gente, porque é, assim, uma coisa incrível. É uma coisa maravilhosa. Só que eu vou ficar na Senhora da Magia, que senão realmente a gente não acaba nunca esse curso aqui. Na aula que vem já vou falar das sacerdotisas do culto às deusas e vou usar as Brumas de Avalon, tá? E aí eu queria saber, já de saída, sobre essa parte aqui mais burocrática, se alguém tem alguma pergunta. Estou vendo o pessoal interagindo aqui no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou com dúvida em relação a alguma coisa? Tem gente entrando ainda. Na verdade, a Fernanda, a professora, perguntou sobre a psicóloga, mas a Natália já fez a gentileza de colocar a informação ali. @terapia inteligente. @terapia inteligente. Vale a pena seguir, gente. É muito bacana. É uma terapia realmente inteligente, sabe? Para quem tem interesse nesses assuntos, quem tem algum processo pessoal ou tem interesse em alguns tipos de terapia. Realmente é um trabalho muito bacana que ela faz e ela é, entre aspas, uma especialista nas questões do feminino. Então, eu realmente sugiro, eu só sigo ela, na verdade, no que diz respeito a essas coisas, assim, é meu carro-chefe, e me traz muito do universo da literatura, sabe? Me traz muito. É uma questão bastante existencial essa do feminino, né? Não tem como a gente negar a importância dessa questão. Na verdade, gente, eu queria ver com vocês se eu posso deixar de minimizado, porque eu vou falando para aquela tela com o slide, eu não consigo ver ninguém. Eu acho que eu vou deixar assim. Eu sei que para vocês é melhor para visualizar,
mas se tiver necessidade, vocês me avisam que eu abro mais a tela. É que realmente eu não vejo vocês, é muito incômodo isso, tá? Então é isso, gente. Essas leituras não são necessariamente obrigatórias, mas são interessantes quem quiser se familiarizar antes da aula, né? Na aula que vem, a gente vai ter um panorama da Bíblia com várias personagens. Quem quiser ler os trechos correspondentes, é muito interessante. Né? Eu me aventurei aí nessa leitura novamente e gostei bastante, tá? Temos mais pessoas entrando. Boa noite para quem eu ainda não dei boa noite. Estamos em 14 pessoas, né? E aí, aqui eu vou passar agora para o próximo slide, falar um pouco, né? Quem é meu aluno, quem estuda na Uniandrade, já está cansado de ouvir falar nesse autor, né? Que eu tenho o privilégio de trabalhar com a obra e também me corresponder com esse professor, que é um parceiro da instituição, que acabou se tornando um grande amigo, um grande colega, uma pessoa muito generosa, Hans-Ulrich Gumbrecht. Inclusive, ele esteve na Uniandrade esse ano, né? Temos um material gravado que está no YouTube. Ele esteve no lançamento do meu livro sobre ritmo. Quem acompanhou as minhas redes sociais sabe disso, né? E estamos aqui com a Denise, né? A Denise teve participação ativa no lançamento do livro também. Quem esteve lá, quem adquiriu o livro, quem assistiu a palestra do professor. Então, no YouTube vocês têm os links das atividades com o Gumbrecht esse ano, né? Mas o porquê que eu estou trazendo o Gumbrecht aqui? A minha ideia é analisar essas representações de mulheres, tanto no texto bíblico quanto nos outros textos, a partir dos conceitos de presença e estímulo. Inclusive, são conceitos até palatáveis para quem não é da área de literatura. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Gumbrecht, ele traz o que se chama de filosofia da presença. Aqui na sala, por exemplo, a minha voz, nesse sistema mediatizado, ela produz uma presença. A minha imagem também produz presença. Mas o Gumbrecht pensa na presença como uma questão física, capaz de estabelecer uma relação de tangibilidade, ou seja, algo que você pode tocar. Então, por exemplo, esse livro aqui produz presença para mim, eu posso tocar nele. Vocês também produzem presença de uma outra forma. Eu vejo os rostinhos aqui na sala, e isso é uma produção de presença. Mas por que essa produção de presença é tão polêmica, né, na nossa área? E também quem é da psicologia vai ter essa questão. Eu sei porque eu já dei aula para alguns psicólogos. E por quê? Porque nós somos viciados, né? Nós que trabalhamos com literatura, que trabalhamos com comportamento humano de uma certa forma, a gente está viciado em atribuir sentido. Né? A pessoa falou isso, então quer dizer isso que ela falou. E muitas vezes fazendo uma leitura subliminar, identificando aspectos que estão subjacentes, e tudo isso passa por essa hermenêutica, tá? Hermenêutico vem do grego hermeneuin, traduzir, decifrar, interpretar. Então, é uma prática viciada que nós temos. Na psicologia, isso é muito forte. O que o Gumbrecht vai fazer? Ele vai propor essa filosofia da presença que desestabiliza o pensamento hermenêutico, ou melhor, o paradigma hermenêutico. Ele vai dizer, não, podemos atribuir sentido, mas a experiência de leitura do texto literário não é só essa. A experiência de leitura, ela traz um fascínio, ela traz um clima, ela traz, assim, um impacto. Então, ele desestabiliza realmente esse paradigma, dizendo, podemos experienciar outras coisas no texto literário que não sejam apenas atribuição de sentido. Tá? E ele vai dizer que o texto literário produz presença, a materialidade do texto produz presença, mas como? E ele foi muito questionado por isso, né? Como que esse texto vai produzir presença? Se é que isso é possível? E aí tem duas coisas que eu gostaria de trazer, não couberam todas aqui no slide, mas eu queria trazer a fenomenologia, porque esse pensamento dele tem base fenomenológica, e o conceito de estímulo. A fenomenologia é basicamente, ela se baseia, essa vertente, é uma vertente da filosofia e também da psicologia, né? Mas basicamente a fenomenologia, ela vai trabalhar com a relação sujeito-objeto. Então, no caso nosso aqui, sujeito-leitor, objeto-texto literário.
Ela trabalha com essa relação. E o texto literário como um fenômeno da consciência que emerge para aquele sujeito e que não tem um sentido a priori. Ele simplesmente existe e acabou. Ele emerge sem ter sentido nenhum. Simplesmente acontece. E a presença é isso. Ela é um fenômeno. Ela acontece e ponto. Né? Então, tentar pensar nessa leitura do texto literário de maneira fenomenológica. Eu já vou explicar um pouco melhor isso. E também o conceito de estímulo. Né? Estímulo em alemão significa o que seria no português vibe. É uma espécie de um clima. Sabe quando você entra numa casa, você entra assim numa mansão antiga e você sente aquele clima estranho, que você se arrepia diante de um determinado local, ou quando o tempo está muito nublado, que aqui em Curitiba os últimos dias tem estado muito nublado, e que você se sente melancólico, você fica mais tristonho, isso é estímulo, ele te pega pelo corpo. E isso também é fenomenológico. Você é impactado pelo corpo. E aí tem a raiz etimológica do termo, né? Stimmen e Stimme. Stimmen é estar afinado, Stimme é voz. Então, é uma coisa muito sutil, que impacta o corpo da gente. Aí os termos em inglês, mood and climate, disposição, humor. E estímulo é um clima específico criado a partir de uma atmosfera. Então, você tem uma atmosfera, por exemplo, né, um dia nublado, um dia ensolarado, e como esse clima impacta o seu corpo e a sua mente. Então, ele é bastante subjetivo. Isso acontece com o texto literário. Então, por exemplo, quando a gente lê alguns contos de Mulheres que Correm com os Lobos, a gente é impactada. Por exemplo, Barba Azul. Quem fez o curso de julho lembra, né, que nós trabalhamos o Barba Azul, e aí o Barba Azul, ele traz todo um clima aristocrático, que causa um certo medo, aquela mansão, com aquela donzela dentro daquela mansão, isso tudo vai criando um clima de suspense, impactando o corpo e a nossa mente. Então, como esses elementos produzem presença? Por meio de estímulo. E isso a gente vai ver no texto bíblico também. Né? O texto bíblico tem um fenômeno muito interessante, que é o da presença na ausência. Que a gente vai perceber, quem lê ali as narrativas, né, vai perceber esse clima. Mas tenham em mente essa questão da fenomenologia, gente. O texto literário como um fenômeno que emerge e que não necessariamente vai ter um sentido que você define. Porque a hermenêutica, ela é muito taxativa em atribuir determinados sentidos. Né? Isso significa isso, aquilo significa aquilo. E o texto vai ter um sentido para cada leitor, mas a produção de presença todos sentem. Né? A estímulo, por exemplo. Quem não é leitor profissional de literatura sabe o que é estímulo. Já sentiu isso lendo um texto. Mas só não tinha o nome. Né? Então, é isso que o Gumbrich nos traz. Ele nos traz essa consciência. Tá? E aí eu vou trazer mais dois conceitos que são interessantes, porque a gente vai trabalhar com a questão do feminino e do feminino ferido, né? Eu quero trazer dois, são conceitos que vocês já devem conhecer, ou se não conhecem, vão ficar conhecendo hoje. Inconsciente coletivo, acho que todo mundo conhece. Consciência arcaica, acho que a Jane conhece, né? Consciência arcaica. A Jane, que está aqui conosco, já conhece, e o inconsciente coletivo também, né? Mas quem não conhece vai ficar conhecendo hoje. Então, o inconsciente coletivo é aquele conceito do Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, e, basicamente, né, é aquela porção que o Freud vai dizer da psique humana que nos é desconhecida, que nos é sombria, que não é integrada, né, essa questão do, justamente, o inconsciente, né. E o inconsciente coletivo é uma espécie de um repositório do primitivo da coletividade humana. Né, são informações compartilhadas por todos os seres humanos. É um repositório de imagens arquetípicas. Aí vai ter o conceito de arquétipo, que é importante para o feminino ferido, né? E o inconsciente coletivo, ele tem uma coisa interessante, que é o vir a ser, diferente da consciência arcaica, que não vai englobar o vir a ser. E o inconsciente, para o Jung, é o lugar onde o rio encontra o mar.
é o lugar onde as emoções se tornam espirituais. Aí o que vai acontecer com o Jung por causa disso? Ele vai ser rechaçado pelo Freud, porque o Freud era, né, justamente o Freud é o pai da psicanálise, o Jung estudou psicanálise, foi aluno, foi discípulo do Freud, e o Freud vai justamente chegar para o Jung e dizer, olha, essas questões espirituais não entram, você não pode continuar estudando sendo meu aluno. E aí o Jung toma um outro caminho, que é um caminho mais espiritualizado, por conta das influências da mãe. A mãe do Jung era bem mística, ela tinha várias pontes com o misticismo, ela tinha essa questão da espiritualidade, e o Jung vai dizer que o espiritual é importante para a cura do feminino ferido. E nisso ele se difere totalmente do Freud. O Freud não toma esse caminho. E o Freud, como um bom narcisista, o Freud era muito narcisista, rompe com Jung. Ele diz, não, a partir de agora não tem como a gente continuar aí a nossa parceria, porque você tá com essa coisa aí de espiritualidade, daí não dá. Então, eu gosto muito do Jung por isso, né? Porque ele vai para esse caminho mais espiritual. E o inconsciente, para ele, é esse lugar onde o feminino, simbolizado pelas emoções, vai encontrar com o masculino, simbolizado pela espiritualidade. Fiquem tranquilos que depois eu vou explicar melhor isso. E aí eu vou usar essa ideia, vou começar com essa ideia do inconsciente coletivo, porque o feminino ferido tem representações arquetípicas, né? Inclusive, santas, bruxas, a bruxa, principalmente, corresponde a um arquétipo, né? E também o conceito de consciência arcaica, que eu conheci recentemente, achei muito fascinante, é um conceito do Bert Hellinger, que é um filósofo e mais conhecido como pai das constelações familiares, né? Mas aqui eu vou usar especificamente a filosofia, né? O pensamento filosófico do Hellinger. O Hellinger é leitor de Heidegger, é leitor de Russell, a base do Hellinger é bem fenomenológica, né? E dialoga muito com o Gumbrich em alguns aspectos, ainda que sejam coisas diferentes, né? Sejam áreas das humanidades completamente diferentes. O Hellinger tem uma cartografia das consciências, né? Ele meditou muitos anos como psicoterapeuta, como filósofo, como um estudioso interessado nessas questões. Ele meditava todos os dias e ele chegou nessa cartografia das consciências. Então, ele vai dizer que existem 3 tipos de consciência: a pessoal, a arcaica, / coletiva, porque não é bem a mesma coisa, mas se esbarram em um certo sentido, e a consciência espiritual. Eu vou trazer aqui a consciência arcaica, tá? A consciência arcaica, o próprio nome já diz, ela é uma consciência do passado. E ela age de forma oculta. E ela não comporta o vir a ser, como acontece com o inconsciente coletivo. Então, é importante a gente distinguir essas duas coisas, né? Consciência arcaica é o que está no passado. É o que já aconteceu, não é o que vai acontecer, né? E essa consciência atua de forma específica em grupos, e também no indivíduo, mas basicamente em grupos, como, por exemplo, num clã, né? Que era o que o Hellinger estudava. Eu vou trazer aqui um exemplo do Gumbrich, que é o da torcida. Né? Quem assistiu a palestra com o professor Gumbrich na Uniandrade deve lembrar que ele falou do fenômeno das torcidas. A gente tem um grupo direcionado a um determinado fim, no caso de um jogo de futebol, no estádio, né? E o que move a torcida é uma consciência coletiva que tem aspectos da consciência arcaica. E essa consciência coletiva, ali naquele momento, torcendo para aquele time, ela age com vontade de extermínio. Por isso que é tão impressionante o índice de violência nas torcidas. As pessoas não raciocinam o porquê que elas estão fazendo aquilo. Então, por exemplo, meu pai, torcendo para o time dele, vira um cidadão agressivo, coisa que ele não é. O que explica isso? Atuação da consciência arcaica, atuação da consciência coletiva, uma consciência bem primitiva, né, que age com essa vontade de extermínio. Por que eu estou trazendo consciência arcaica aqui? Porque bruxa, né, esse arquétipo da bruxa, além de estar no inconsciente coletivo, também está na consciência arcaica. Também diz respeito ao passado da humanidade,
o tempo das sacerdotisas, do culto às deusas, dos sacrifícios, dos rituais. Então, o feminino coletivo contém essas informações dessa consciência arcaica. Nessa consciência arcaica age de maneira oculta. O que explicaria, por exemplo, por que nós, mulheres, temos tanto gosto, né, ou melhor, o feminino do ser humano, né, principalmente, tem tanto gosto pela magia, pelo ritual, pelo mistério, pelo obscuro, justamente por causa dessas informações que estão nesse lugar, nessa gavetinha da nossa consciência, da nossa psique. Né? Isso é ancestral e é retomado de tempos em tempos de maneiras diferentes. E a gente não tem consciência disso. Certo? E isso vai aparecer no texto literário. Por exemplo, Caça às Bruxas, do Albino Carlos, é um caso acachapante de atuação da consciência arcaica. Né? A gente tem personagens ali reféns da consciência arcaica. Isso, gente, aparece em várias obras. Por exemplo, o Édipo Rei de Sófocles. Quem conhece tragédia grega, quem lê o Édipo Rei sabe. O Édipo é o protótipo do homem refém da consciência arcaica. Por quê? Ele descobre lá no oráculo de Delfos que ele ia matar a mãe e casar com o pai. Ah, não, desculpa, gente, tô pirando aqui. Ele ia casar com o pai, ó, de novo. Ele é tanta informação, gente, desculpe. Deixa eu retomar aqui. Ele ia casar com a mãe e matar o pai. Né? E aí ele fica apavorado diante dessa descoberta e ele foge da cidade. E é fugindo da cidade que ele vai ao encontro do seu destino, que é assassinar o pai e se casar com a mãe dele, que é a Jocasta. Tudo isso sem saber. Porque o Édipo é um eu muito exacerbado, vocês estão entendendo? Quanto mais exacerbado o eu, mais o desejo de... Né, mais vai de encontro, vai ao encontro dessa consciência arcaica. Ele está refém ali, ele simplesmente não tem saída. E os gregos tinham essa consciência. Então, ele acaba cumprindo o seu destino. Seria uma discussão muito extensa, mas é só para vocês saberem que a literatura traz essas questões, e a tragédia grega está repleta de exemplos nesse sentido. Né? São peças, assim, incríveis. A Denise está comentando aqui, né? Versão contemporânea de Édipo. Então, gente, o Caça às Bruxas, se vocês lerem, vocês vão perceber o quanto a consciência arcaica atua ali e determina as ações dos personagens. Né? Alguém tem alguma pergunta antes de eu passar para o feminino ferido? Eu sei que é um assunto muito complexo, tanto que eu estava até misturando aqui as informações, mas é só para vocês entenderem que a literatura, obviamente, vocês estão percebendo aqui que envolve uma atribuição de sentido, né? A gente vai atribuindo sentido para o texto literário, mas a gente vai também olhar para esses aspectos da produção de presença, como isso se faz presente ali, né? Como é que vai criando um clima, né? Porque as representações criam determinados climas. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta. Podem mandar no chat, ou se preferirem que eu continue, mas é basicamente isso, né? Essa é alguns conceitos que a gente vai utilizar ao longo do curso, tá? Eu acho que agora vai dar mais discussão, porque o feminino ferido sempre dá discussão, né? Afinal, o que é esse feminino ferido? O que é o feminino, em primeiro lugar, né, gente? Eu acho que nós estamos vivendo numa época muito impregnada pelo debate das questões de gênero, das questões do feminismo como movimento. Mas não se tem clareza, muitas vezes, o que é o feminino. E aqui eu estou pensando no feminino como dimensão existencial humana, e não como algo condicionado por fatores socioculturais. Esses fatores vão impactar no feminino, sem a menor sombra de dúvida. Mas não é só isso. A gente tem questões psíquicas, questões existenciais, questões fenomenológicas que acontecem nesse lugar, nesse espaço do feminino. Primeiro, o feminino é um dado importante, né? O feminino ferido. É um dado muito importante da consciência arcaica. O feminino, na consciência
tá? E quando eu falo feminino, é em homens e mulheres. Não vamos pensar só na mulher. A gente vai trazer muitos exemplos de mulheres. Vamos focar na mulher em vários momentos. Mas vamos pensar agora em homens e mulheres. E as mulheres são mais sensíveis ao feminino, porque nós temos um corpo e uma alma. A gente tem duas coisas, né, que pesam a nosso favor nesse sentido, de ter o feminino mais sensível. E esse feminino também possui imagens arquetípicas no inconsciente coletivo da humanidade. Aí entra aqueles arquétipos do Jung, Atena, Ártemis, Hera e etc. Né? São imagens arquetípicas do feminino. A grande mãe, por exemplo, é um arquétipo importantíssimo. São imagens que conformam, né, essas representações do feminino, que estão enraizadas no inconsciente. O que é o feminino? Vamos responder agora essa pergunta. O feminino remete ao mundo subjetivo, ao mundo onírico, o inconsciente, o emocional, a alma. Então, tudo aquilo que diz respeito à alma é do feminino, tanto em homens quanto em mulheres. Aí nós temos o simbolismo da água e a questão da mãe, né? O universo materno, a maternagem, a maternidade. Mesmo para aquelas mulheres que não são mães, a gente está inserida no universo de maternagem. Isso é um universo feminino. Tudo que diz respeito a vínculo é do feminino, da subjetividade, do emocional, né? O masculino, ele é o logos, ele é para fora, ele é ígneo. O feminino é circular, é dentro. Né? Então, a gente tem pai e mãe. Né? A mãe é para dentro, o pai é para fora. Né? São representações aí que nos ajudam a entender o que é esse feminino. E como é que a gente acessa o feminino? Por meio de linguagem arquetípica, por meio de linguagem simbólica. Então, os mitos, as lendas, a contação de histórias, a interpretação dos sonhos, isso tudo é do universo do feminino. Tá? A literatura, né, gente? A literatura é uma linguagem, a linguagem literária, ela dá acesso ao feminino também, com a sua carga metafórica, com as figuras de linguagem, né? É uma discussão um pouco complicada essa da escrita feminina. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma linguagem, por exemplo, presente nos contos de fada, nós vamos ter uma aula sobre conto de fada. Essa linguagem metafórica dá acesso a esse lugar do feminino. Né? E o masculino já é um mundo mais lógico, é um mundo linear, é um mundo aqui fora, o mundo aqui fora, nosso aqui é masculino, tá? E ele está ferido, esse lugar do feminino, é uma dimensão negada da existência humana. E por que ele está ferido? Por que ele está negado, negligenciado? Por conta do pensamento grego. O principal problema para o feminino ferido é esse pensamento grego, mais especificamente o pensamento de Aristóteles, que é o pensamento que fundamenta a hermenêutica. Vocês estão percebendo a relação? Eu estou fazendo uma tessitura aqui entre as duas coisas para que vocês possam compreender, né, que a hermenêutica, por sinal, o paradigma hermenêutico, ele é basicamente representado por homens. É um universo essencialmente masculino. Estou associando aqui o masculino com os homens, mas o masculino também existe nas mulheres. Então, a gente tem mulheres também que integram esse universo hermenêutico. E aí tem uma coisa muito interessante, que é um dos ensaios que destrói a hermenêutica, que põe por terra o hermenêutico, é escrito por uma mulher. É um ensaio chamado Contra a Interpretação, de Susan Sontag. É uma das principais críticas literárias do século XX e do século XX. A Sontag vai detonar a hermenêutica, sendo mulher. Isso é muito interessante, né? Eu não iria tão longe propondo essa associação de maneira sistemática, mas ela existe. Então, a metafísica de Aristóteles, que é aquela coisa de categorizar o mundo, né? Colocar tudo em caixinhas. Na aula que vem eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Essa metafísica, ela separa corpo, mente, alma e espírito. O pensamento grego vai cindir todas essas partes. E aí você tem um feminino ferido. Porque se o feminino é o lugar do vínculo,
O feminino ferido traz um lugar de vínculo também ferido. O feminino ferido se baseia numa separação. Portanto, é o pensamento grego que vai ferir o feminino. O pensamento hebraico, por outro lado, é um pensamento circular. É um pensamento feminino, que é o que a gente vai ver nos textos bíblicos. O pensamento hebraico ele tem uma outra lógica, né? Ele faz justamente esse movimento circular. Mas na aula que vem eu vou aprofundar melhor essa questão, tá? O que vocês precisam ter em mente é que o pensamento grego fere o feminino. Portanto, minhas queridas, aqueles testes que vocês acham na internet para ver com qual arquétipo vocês se parecem mais, fere o feminino. Né? O fascínio pelos arquétipos, tanto do feminino quanto do masculino, porque o arquétipo, gente, é uma forma. Aparece muito na literatura, porque tem muito escritor e escritora com feminino ferido, né? O texto literário vai trazer essas imagens. E aí, toda vez que você coloca o feminino, que é uma experiência abismal, é uma experiência, assim, de uma amplidão impressionante, toda vez que você coloca isso numa forma de um arquétipo, você está ferindo esse feminino. E aí a gente vai para o próximo slide. O que fere o feminino? Aí aqui a gente vai chegando num lugar difícil, né? Principalmente para nós mulheres. O que vai ferir esse feminino? Tanto em homens quanto em mulheres, mas nas mulheres é mais proeminente. A inserção no mundo masculino, por si só, já vai ferir o feminino. Já vem de fábrica ferido, tá? Tô pensando no Logos, tô pensando na deusa Atena, que é um arquétipo muito comentado, né, essa divindade aí, que nasce da cabeça de Zeus, não tem mãe, nasce já vestida para a guerra, nasce brandindo uma lança, né, é uma mulher mental, ela está no mundo masculino, né, ela é uma heroína intelectual, ela é uma mulher estrategista, inserida nesse mundo masculino, né, então o predomínio do Logos fere o feminino. A separação entre o corpo, alma, mente e espírito fere profundamente. Isso na cultura, não estou falando nem nas pessoas. Estou pensando na cultura como um todo, né? Ancestralidade. Então, a ferida do feminino é coletiva e ancestral. Tá? Então, o que eu estou entendendo aqui por ancestralidade? Os dados da consciência arcaica. A história das mulheres que nos antecederam. Mães, vós, bisavós, tias. A gente tem uma consciência de clã que está ferida, que é essa consciência do feminino, né? Então, é uma ferida constituinte e geracional. E aí eu cito o exemplo da matriosca. Não sei se vocês conhecem aquelas bonequinhas russas, que é uma dentro da outra, né? É isso que eu estou chamando de constituinte. Basicamente é o seguinte, nós, vamos pegar, por exemplo, né, Ariadne, só para ter um exemplo. A Ariadne era um óvulo, né, dentro da mãe dela, no útero da avó. Todas nós somos óvulos, porque quando a menina é formada no útero, os ovocitos já são formados ali. A quantidade de ovocitos que você vai ter para reprodução na sua vida adulta. Então, a sua mãe já trazia os ovocitos, você, no caso, a gente, na barriga das nossas avós. Isso é constituinte. Então, a gente é gerada no feminino ferido de outra mulher. Isso é muito sério, gente, isso é verdade. Por isso que no coletivo esse feminino é ferido também, né? Os xingamentos, é uma coisa terrível que eu vou falar aqui. Vocês já repararam que os xingamentos ou são para mulheres, não é para mulheres, é no feminino, entende? Seja para homem ou para mulher. Estão sempre no feminino e enfatizando passividade. Não vou reproduzir aqui porque vocês sabem. Vejam como o feminino está ferido na coletividade. Né? Isso é ancestral, isso desde que o mundo é mundo acontece. Né? Porque esse mundo subjetivo é negado. Os assuntos a ele relacionados são negados, porque a gente tem que sobreviver no mundo masculino. Né? E aí uma coisa terrível que eu vou falar aqui,
uma coisa da qual a gente precisa se conscientizar, que é a seguinte: o feminino é ferido pelo próprio feminino. As mulheres se ferem entre si, tá? E essa ideia problematiza a supremacia do patriarcado na abordagem da questão. Eu não estou negando a força do patriarcado. Eu não estou negando a existência do patriarcado. Ele existe e ele é um problema para homens e mulheres, é para os dois. Talvez para as mulheres um pouco mais, mas enfim. A ferida do feminino não é causada só pelo patriarcado. E lá nas Brumas de Avalon a gente vai ver isso. O que fere a Morgana e o que feriu a Viviane não foram outros homens, foram mulheres. A Viviane fere o feminino da Morgana, porque o feminino dela já está ferido. Ela fere o feminino da irmã, da Igraine, porque já está todo mundo ferido ali. E aí entra um debate que tem sido levantado nos dias de hoje sobre sororidade. Que lá na literatura negra, agora eu não me lembro de novo o nome da escritora, eu sei que não é a Conceição Evaristo, mas vão falar de dororidade. Eu não lembro agora o nome da escritora, se alguém lembrar pode colocar no chat, mas não é a Evaristo, tá? Que é pertinente, num certo sentido, você falar em dororidade. Porque as relações do feminino com o feminino são marcadas pela dor, a começar pela relação com a mãe. São relações de dor, são relações masoquistas, no bom sentido. Claro que conscientemente ninguém gosta de sofrer, mas a dor permeia essas relações. Então, poderia ficar horas aqui falando sobre a dor do feminino. E a dor é constituinte. Obviamente, se o feminino está ferido, você vai ter dor. Você vai sentir essa dor do feminino, né? E aí, uma coisa muito, assim, complicada que eu tenho percebido, e que eu queria falar aqui, né? Não num sentido militante, porque não é nossa função, mas de conscientização. Acho importante trazer essa consciência. O feminino ferido é vendido como produto para o próprio feminino. Quem tem a Netflix sabe disso. Netflix, a Amazon Prime nem tanto, mas a Netflix, gente, tá expert nisso. Eu assinei a Netflix há pouco tempo. Na verdade, eu já tenho em casa, mas aí assinei para mim, porque eu precisava assistir uns filmes, né? E, gente, eu recebo e-mail toda semana com os lançamentos. A maioria dos lançamentos traz pelo menos uma personagem ou uma história de feminino ferido. E como as mulheres têm um bom poder aquisitivo hoje em dia, né? Nós acabamos comprando esse produto. Nós acabamos comprando e às vezes a gente não percebe. Nós temos até um certo fascínio por esse feminino ferido, porque é o que tem. Basicamente, você vai assistir um filme com uma mulher com o feminino sarado, entre aspas. A maioria não vai achar graça, mas tem, que eu já assisti. Não vai achar graça. Vai achar chato, vai achar enfadonho. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: o feminino sarado não é chato, muito pelo contrário. É a gente que está muito capturado, muito viciado nessa representação. Tá? Eu estou falando isso como mulher, né? Como mulher e como professora de literatura. A gente percebe isso. Tem um comentário aqui da Simone, deixa eu dar uma olhada. O produto feminino muitas vezes me irrita, é como se fosse um padrão estabilizado. Esse padrão estabilizado, Simone sabe, porque a Simone fez o curso da Daniela, né, da Tecelã. Esse padrão estabilizado, ele é real, Simone, ele existe, por isso que te irrita, por isso que nos incomoda, né? É o feminino ferido, o padrão estabilizado. Então, por exemplo, gente, eu recebi esses dias da Netflix uma notificação sobre o filme A Gestora. Até eu esqueci de colocar aqui no slide, mas vou deixar aqui para vocês assistirem. Chama-se A Gestora, o filme. Gente, pensa num filme que te incomoda com essa história, com essa questão do feminino ferido, gente. É muito, muito complicado. E a Netflix manda pra gente isso no e-mail, né? Obviamente, para comercializar a dor do feminino para as mulheres. Isso é uma coisa assim, é real. Isso está acontecendo.
E a gente tem que olhar para isso, né? Por que a gente vai ali... Ah, vou assistir. Eu tenho um interesse, que é o estudo do feminino, né? Mas, assim, pensando como mulher, gente, é deprimente ficar assistindo esse tipo de coisa. Ainda que o filme seja bom, a qualidade pode ser maravilhosa. Mas eu fico pensando o quanto é deprimente isso para nós, como mulheres, ficar assistindo. E para os homens, né? Também ficar assistindo isso. Né? Então, eu já abro para perguntas, eu vou passar aqui para o próximo slide, porque justamente estou falando da Netflix, eu já vou deixar vocês falarem, né? Mas isso é real. Isso realmente acontece, e eu quero deixar uma indicação e um alerta, né? O filme Blonde, que é de 2022, eu assisti esses dias, gente, eu fiquei extremamente incomodada, fiquei deprimida com esse filme. Eu sei que algumas aqui já assistiram. Gente, pensa num filme degradante, em que a mulher é tratada de maneira degradante. É complicadíssimo. Mas ele traz elementos interessantes para a gente pensar no feminino ferido. Então, é a cinebiografia da Marilyn Monroe, né? Todo mundo aqui conhece a história dela, né? E aí tem toda uma questão ali, tem todo o percurso dos abusos que ela sofreu e de uma cisão de personalidade. A gente tem, de um lado, uma mulher extremamente... A gente tem um ícone, né, de sensualidade que a gente acostumou a ver, eternizado, inclusive, pelo Andy Warhol. E, de um outro lado, a gente tem uma mulher extremamente fragilizada, que é a Norma Jean. Né? A Natália está dizendo aqui, eu assisti em 3 partes, porque realmente é deprimente. Gente, é um dos filmes mais deprimentes que eu já vi envolvendo a mulher e o feminino ferido. É muito complicado. Então, mas quem tem interesse em entender o que foi, né? Tá certo que tem coisas ali que são fictícias, mas, em essência, ele destitui esse ícone que foi Marilyn Monroe e mostra quem era Norma Jean. Né? Uma mulher com grande potencial, lindíssima, gente, lindíssima, uma menina linda. Pensem numa garota linda, simples, sofrida, que tinha, nossa, que teve uma carreira até certo ponto brilhante, ela foi premiada, né? Mas que com um feminino muito ferido. Então, é bem complicado, né? Eu vi em 2 partes, porque me incomodou muito, né? Um filme que mexe muito nas sombras do feminino. Então, é aquela coisa assim, a gente indica com aquela restrição de, bom, vamos... Quem tem interesse em estudar vai assistir, vai achar interessante. Mas, assim, existencialmente é muito complicado. Né? É um filme que deixa a gente chateada. Porque acontece realmente muita coisa ali que é complicado mesmo, né? E a série Uma Nova Mulher, que essa eu queria deixar como indicação mesmo, estava no top 10 da Netflix, há um tempo atrás, quando eu assisti, faz uns 2 meses. Essa série é muito interessante porque ela tem uma proposta de cura para o feminino, né? Porque, na verdade, o nome dela não seria Uma Nova Mulher, a tradução tá meio nada a ver. É Another Self, é um outro eu. É uma série turca e foi traduzido dessa maneira, né? Então, a gente tem essas 3 mulheres aqui, a Segvi, que é uma advogada, tem a Ada, que é uma cirurgiã, e a Leila, que é uma promoter de eventos, né? São 3 amigas que vão em busca de cura, né? Então, assim, você tem uma preocupação ali com o feminino mais sarado. No entanto, o conteúdo arquetípico da série é muito forte e interessantíssimo. É uma série, gente, lindíssima, muito bem produzida, muito bem construída. As histórias, assim, é aquela série que te deixa com vontade de ir até o final. É muito bem feita, né? E exótica, né? Porque eles são turcos. Agora, o conteúdo arquetípico ali está bem evidente, né? As questões que ferem o feminino, a relação com a mãe, a relação com o masculino, e traz as constelações familiares, né? Do Bert Hellinger, como proposta de cura, como proposta de possível cura para esse feminino. E aí eu acho que vai ter uma segunda temporada. Mas é bacana, é muito bem feita. Tem questões ali que incomodam, mas ela consegue te levar até o fim
envolvendo as constelações familiares, uma visão até fidedigna, né, da teoria das constelações. Então, esse eu deixo como indicação mesmo. Mas qual que é o meu alerta aqui? Para a gente apurar esse olhar. Estou pensando aqui, a maioria é professor de literatura, né? Eu não estou dizendo que a gente não tem que abordar simplesmente isso. A gente precisa ter um olhar crítico para isso. Mas, existencialmente, e como nós formamos mulheres, a maioria das nossas alunas é mulher, a gente tem que ter uma consciência de que, bom, até quando a gente vai ficar lendo esse tipo de obra? Ou vendo filmes como esses? Até quando? Mas é complicado, realmente, porque a maioria das obras traz o feminino ferido. E a gente se obriga, muitas vezes, a ler, nem que seja para criticar. Mas fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Eu vou abrir um pouco para a pergunta, gente, e aí a gente segue, tá? Eu sei que a Jane levantou a mão, e se alguém quiser enviar no chat, também fique à vontade. Grace, boa noite, obrigada pelo convite, prazer estar com todas. Quando você comenta da questão do até quando nós vamos fazer compactuar isso, né? Eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que nós, quando mulheres, e quando tratando do feminino, tanto no homem, tanto quanto na mulher, ele é tudo muito novo, é muito embrionário ainda. Então, eu acho que nós vamos ter ainda um período, e esse período, talvez, nós estamos na dormência. Nós precisamos, é que nem quando você vê as parreiras, né? Elas estão ali, elas estão podadas. Talvez, assim, nós estamos nesse período de dormência ainda. Então, nós precisamos acordar, nós precisamos... Tem um período de maturação para tudo isso, sabe? Então, eu acho que tanto em obras literárias, quanto sejam livros, sejam através da poesia, seja através da arte, da exposição da arte ainda, que a gente vê muito os corpos nus, né, sendo expostos, né, numa fragilidade, e através, então, do teatro e dos filmes e TVs, de um modo geral, eu acho que ainda nós não encontramos o equilíbrio. Nós ainda estamos ou num arquétipo de bruxa, ou nós estamos num arquétipo ainda de santas, né? Nessa sacerdotisa que ainda está perdida entre esses dois arquétipos. Para encontrar esse caminho do meio, eu acho que a gente tem um caminho ainda a ser percorrido, sabe? Eu concordo. Eu concordo, inclusive, entre nós mulheres, por conta da sororidade, da falta de sororidade, da competição entre as mulheres. Realmente, a minha geração não vai superar isso, e são necessários muitas gerações. Eu concordo plenamente, eu deixo um alerta, mas eu também acho que realmente essa é uma semente que vai precisar de muitos anos para brotar. Mas eu quero crer que a nossa geração, ela tem uma importância nesse momento, né? Ela tem uma importância nesse momento porque talvez é a geração que está aqui agora com a responsabilidade de fazer essa conexão da ancestralidade, de fazer a conexão, né, com essa ânima que tá, essa alma, né, de consciência coletiva que está aqui e que tá dando essa extensão de vida, né? Que está fazendo com que a vida siga. Então, nós não vemos para cá para passar desapercebidos. Por mais que nós talvez não saboreemos fazendo aí agora uma analogia como eu fiz com o vinho, talvez ainda a gente vá fazer parte da colheita, né? Ou parte da poda ainda, ou a dormência ainda dessas parreiras aí esses frutos que vão frutificar, que vão virar talvez um vinho com um bom sabor aveludado para ser degustado, né? Mas é um processo. Se nós quisermos castrar esse processo, se nós quisermos também acelerar esse processo, também não vai dar boa. Porque também ou nós vamos sair de santa, dentro do arquétipo da sacerdotista de santa, direto para a bruxa, ou vice-versa. Nós não conseguimos fazer esse caminho indo para os extremos. E se for, não dá boa também, né? São polaridades, isso que a Jane está trazendo é bem interessante, né? São polaridades. E aí, muitas vezes, eu vejo hoje em dia que o debate é muito polarizado, ou você é muito uma coisa, ou você é muito outra, né? E tem todo um processo, inclusive a expressão 50 tons de cinza, né? Não é à toa que eu acho que aquela escritora usou essa expressão, porque você tem todo um processo ali daquela moça, né, de uma
polaridade em que ela é a moça virgem, e daí ela vai para o outro extremo, pensando na sexualidade e também na espiritualidade, né? Mas, assim, sem dúvida é um trabalho de gerações. Só que eu acho que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para lançar a semente também, por mais complicado que seja, né? E aí eu queria voltar aqui, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário. Eu sei que é um tema polêmico, gente, eu sei que é complicado. A espiritualidade ou a busca pela espiritualidade pode ser considerada uma manifestação do feminino. Interessante essa pergunta, Ronaldo. É do feminino do ser humano. Do feminino do ser humano. A busca pela espiritualidade. A espiritualidade feminina, a gente vai ver mais para frente, é uma espiritualidade de devoção, de entrega. A espiritualidade masculina, ela é, digamos assim, uma espiritualidade para fora. Por exemplo, os jesuítas. É um tópico profundo, é um tópico que a gente precisaria de mais tempo. Mas a busca da espiritualidade é necessária para a cura do feminino. Né? Por isso que o Jung vai ter o aporte espiritual na teoria dele. Mas pode ser, sim. Dependendo de como essa espiritualidade se manifesta como devoção ou entrega, ela é uma manifestação do feminino, né? Então, vamos aqui para o feminino ferido na literatura e na mitologia, né? Estava falando justamente dos arquétipos, os arquétipos como formas que trazem a dor do feminino. Gente, se vocês olharem a história das deusas da mitologia grega, são histórias de estupro, são histórias de rapto, são histórias de sofrimento. Hera, por exemplo, era uma deusa humilhada por Zeus, de todas as maneiras, porque Zeus era, desculpem, era um adúltero, tá? Então, são histórias de dor, pensamento grego, né? É um pensamento que fere o feminino, né? E aí, a questão dos arquétipos que tem lá, né? Eu brinquei sobre os testes de internet, de qual arquétipo você é forma, para encaixar o feminino e ferir o feminino, porque o feminino, gente, é redondo, ele é amplo, ele é abismal. A experiência do feminino é abismal, tá? E a gente não sabe muitas vezes lidar com esse abismo. E aí também tem um arquétipo muito frequente, que é o arquétipo do sagrado feminino, né? Que propõe, pior ainda, né, gente? Propõe uma cura ferindo o feminino. Né? Porque o que é, lá nas Brumas de Avalon, a gente vai ver o que é o sagrado feminino. A gente tem que pensar no sentido das palavras. Sagrado é o que está consagrado, é o que está separado do masculino. Isso fere o feminino. Então, lá nas Brumas de Avalon vai ficar claro isso, né? Quando a Morgana sente atração pelo primo e ela não pode ir adiante porque ela vai se entregar para um homem, sabe? Ela foi consagrada à deusa. Então, atenção para isso. O sagrado feminino propõe uma cura, mas está colocando o feminino dentro de um arquétipo, né? Aí uma peculiaridade muito interessante, que muitas vezes a gente não pensa. O feminino ferido tende a buscar poder. Aí vem bruxas e feiticeiras. Por que é que nós temos uma atração pelas bruxas e pelas feiticeiras? Por essas personagens? Porque representa aspectos sombrios da nossa psique e é esse feminino ferido buscando pelo poder. Né? Um poder que vai torná-la isenta, né, desse patriarcado, dessa influência e tudo mais, né? Então, essa é uma informação importante. O feminino é acessado por meio de vulnerabilidade e impotência, coisa que o mundo masculino ensina a gente a detestar, né? Os homens sofrem muito essa questão, né? O homem não chora. Isso, na educação dos homens, é muito pronunciado. Então, o feminino é ferido nos homens, né? Em alguns mais do que em outros, mas a maioria dos homens que eu conheço teve essa educação dada por mulheres, gente. É o feminino ferindo o feminino. Hoje em dia isso está mudando, né? A manifestação da sensibilidade masculina está sendo bem recebida.
Mas eu venho de uma época em que eu via, por exemplo, minha mãe e meu pai falar para o meu irmão que homem não chorava. Né? Isso fere o feminino, né? Isso é coletivo e ancestral, realmente. Para quem é professor de literatura, né? O feminino ferido impera na maioria das obras que conhecemos. Essas obras que a gente adora, né? Se você for analisar, trazem mulheres e homens com feminino ferido, né? As escritoras que nós gostamos têm o feminino ferido, porque elas estavam inseridas no mundo masculino, né? Pensem numa Jane Austen, por exemplo, num mundo totalmente masculino, gente. Como é que essa mulher fez para sobreviver? Né? Não só a Jane Austen, as irmãs Bronte, a George Eliot, a Virginia Woolf, gente, tinha um feminino muito ferido. Por quê? Porque foi o que elas se tornaram naquele contexto, né? Não estou colocando, assim, uma culpabilização, mas é o que elas se tornaram dentro daquele contexto. E escritores homens com o feminino muito ferido. Né? Os homens também têm o feminino altamente ferido. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? A Bíblia traz outras configurações do feminino dentro de um pensamento hebraico. Ora, se o que fere o feminino é o pensamento grego, na Bíblia a gente vai ver uma outra configuração, mas tem o feminino sombrio no texto bíblico também. A gente vai ver aqui vários exemplos, tá? Mas o pensamento hebraico tem uma lógica diferente, ele não separa o material do espiritual. Ele une essas coisas. E também eu acho que a nossa função como professores ampliar a consciência do público leitor a respeito de um empoderamento secular da mulher. Aqui a gente entra num assunto complicado que diz respeito justamente, né, a minha geração, as gerações passadas, né, recebeu muito esse bombardeio com esse empoderamento secular. É aquela coisa, a mulher também pode. É claro que pode. A questão pode. Mas investe-se demais nesse empoderamento que fere o feminino, em detrimento de um empoderamento do próprio feminino a partir do feminino. Não sei se vocês estão entendendo. Basicamente, né? Vou usar o meu exemplo. Eu, né, fui, digamos assim, estou tentando deixar de ser uma heroína intelectual. Né? O que é uma heroína intelectual? Ela se separa do feminino, vai para o masculino, no meu caso, fui para a academia, fui para a intelectualidade, adorando esse mundo, né? E é um mundo que fere o feminino, de homens e mulheres, obviamente. Né? Uma jornada de títulos e tudo mais, e esse feminino sangrando cada vez mais. Estou pensando não só em mim, mas num coletivo, né? Esse feminino vai sangrando cada vez mais, porque você se obriga a ter dentro dessa área, né, um posicionamento masculino. Você se obriga a agir dessa forma, né? E aí isso tem um preço. Porque você ouviu lá atrás dizendo, não, os meninos podem, eu também posso. Ok. Mas aí perde-se essa essência do feminino, perde-se essa essência do vínculo, perde-se muita coisa. Nega-se a maternidade, negam-se vínculos importantes, né? Não deixa de ser um aprisionamento. E a moral judaico-cristã, a religião, muitas vezes, elas reforçam isso. Como? A gente vai ver, né, que em nenhum momento a Bíblia diz que a mulher tem que performar determinadas funções. Basicamente, na Bíblia, a mulher dá a vida. Ela gera a vida. Esse é o poder da mulher. Esse é o poder do feminino, gerar a vida, gerar uma realidade espiritual. Né? E isso se perde dentro desse empoderamento secular. Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo que a mulher não pode fazer ou deixar de fazer, não é isso. Estou dizendo que o excesso de enfoque nesse empoderamento secular empobrece outras áreas, que precisam ser resgatadas existencialmente falando. Que eu acho importante que sejam resgatadas, né? Tem um comentário aqui da Simone, pensando nas grandes mulheres, aquelas com destaque público ou cargo profissional de comando. Na sua grande maioria estão profundamente feridas na vida íntima, que normalmente é deixada de lado. Perfeito, Simone. Perfeito. É isso, gente. Não é que você não possa ter uma carreira, não é que você não possa ter uma jornada intelectual. Você, é claro que pode.
mas outras coisas são negligenciadas, e aí reside a grande ferida do feminino. E as outras mulheres, às vezes, não estão com um olhar sensível para isso. Não é culpa de ninguém, né? As coisas são assim, e a gente vai se transformando num possível agente de mudança disso, né? Tendo essa conscientização. E o que eu quero dizer com a moral judaico-cristã? Não estou desrespeitando aqui nenhuma religião. Estou dizendo que a gente tem entendimentos muito equivocados, às vezes, envolvendo a religião. Que a Bíblia fala isso, que a Bíblia fala aquilo, então vai gerando uma série de equívocos, uma cadeia de equívocos, e a gente vai cada vez mais para esse lado masculino num sentido ferido, né? O masculino que também é ferido, porque se o feminino está ferido, o masculino está ferido também, né? Então, a gente precisa pensar nessa formação de jovens e adultos nas séries iniciais do ensino fundamental, que é o que está sendo levado para os jovens, nas escolas. Né? São gerações e gerações com o feminino muito ferido. Né? Porque a militância, gente, as pautas do movimento feminista trazem um feminino ferido. Hoje em dia, a gente tem outras vertentes defendendo um retorno ao feminino. Mas ainda um retorno, como a Jane falou, muito embrionário, muito tímido, muito medroso, né? Realmente com um temor de confrontar essa estrutura, sabe? Então, é uma preocupação existencial que eu como professora, tenho, quando eu olho para as minhas alunas, né? Eu realmente vejo isso, essa necessidade de se resgatar esse feminino no seu sentido mais, nesse sentido, assim, do vínculo, das relações, para que as mulheres se tornem mais sensíveis umas às outras, né? E na literatura isso pode começar a acontecer também. Né? A gente procurar, talvez, mais obras que tragam um feminino curado, um feminino sarado. Gente, tem um livro que eu comecei a ler esses tempos que eu não consegui terminar. Porque o feminino estava muito ferido. Escrito por uma mulher. Né? Tem um outro livro, o título é Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello. Gente, é um feminino muito ferido. É um livro sobre violência contra a mulher, é um livro, sabe, eu acho assim que a denúncia tem o seu valor, mas tem horas que realmente a gente vai ler um livro para ter uma experiência estética, para ter uma fuga, para ter uma válvula de escape. É realmente muito deprimente ir ler e ter uma experiência para se deparar com isso. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? A gente precisa pensar em experiências estéticas literárias alternativas. Brumas de Avalon, eu concordo plenamente que é um livro maravilhoso, ela escreve muito bem, gera presença, gera estímulo, gera tudo isso. Mas esses dias lendo o livro eu fiquei, gente, como a gente está capturado por esse feminino ferido na literatura. Impressionante, impressionante. Como a gente está, assim, enfeitiçado por isso. Por isso que eu propus um curso trazendo as personagens da Bíblia. Algumas com o feminino sarado, outras nem tanto, né? Propostas de um feminino sarado na literatura, considerando a Bíblia como texto literário. Sei que muitos aqui leram, mas eu vou abordar como texto literário. Para a gente ter essa experiência conjunta, né? Desse feminino mais sadio, né? Para a gente saber que isso existe, né? Que não é tudo dor nem sofrimento. Mas, enfim, gente, brincadeiras à parte, eu acho uma coisa muito séria. Eu tenho percebido muito isso ultimamente, e eu quis trazer hoje para vocês e a gente iniciar a nossa jornada com essa esperança de que nem tudo é dor, nem tudo é sofrimento, nem tudo é ferida. A ferida está aí, a gente sabe, mas a gente precisa seguir com outros paradigmas. E aqui eu trouxe um slide sobre a Bíblia e suas controvérsias, né? Porque eu me propus esse ano uma jornada aí de leitura desse texto, do Gênesis ao Apocalipse. Eu estou nos livros proféticos, gente. E a coisa aconteceu de uma maneira impressionante. Né? Eu fiquei simplesmente encantada por esses textos. Nunca imaginei que eu fosse ter essa experiência, né? E aí, está me chamando muito a atenção a maneira como o texto bíblico traz a mulher. E aí eu quero trazer aqui para vocês a ideia equivocada, né, de que o texto bíblico oprime a mulher. Não é bem assim.
né, já lançando uma provocação aí, eu mesma tinha essa reticência, estou superando cada vez mais, né, não, eu acho que a nossa ideia de opressão é uma ideia advinda do pensamento grego, a nossa noção de patriarcado é uma noção grega, não é uma noção hebraica, e a noção hebraica é outra coisa, completamente diferente, né. E aí, eu me deparei com uma leitura, né, da Bíblia, em que a mulher representaria a alma ou a ânima, né? O Jung, lá nos estudos dele, vai falar sobre a ânima, sobre essa porção feminina do ser humano. A ânima é a alma, né? E o homem na Bíblia representando o espírito, que é o ânimos. O ânimos é justamente essa polaridade masculina da psique que manda para fora. E a ânima é o dentro. Lá em Teresa de Ávila a gente vai ver isso, né? O ânimos e a ânima. E aí tem a ideia de um matrimônio sagrado, em que as polaridades se unem. Então, eu vou procurar ler dessa maneira, as mulheres na Bíblia representando a alma ou a ânima, e os homens representando o espírito e o ânimos. A noção bíblica de patriarcado não é igual à noção grega de uma supremacia absoluta do masculino, né? A noção bíblica de patriarcado traz a força masculina como essencial para a formação de um povo. Basicamente, gente, o Antigo Testamento, eu vou trazer o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo hebreu, é a formação do povo hebreu, tá? E ali a gente tem, obviamente, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, né, os pais desse povo, né, as 12 tribos de Israel. A gente tem os pais ali. Né? Então, isso é patriarcado. É um domínio masculino porque a força era necessária. Né? Então, como é que Josué, por exemplo, vai entrar na Terra Prometida sem força? Vai derrubar Jericó, vai derrubar a muralha de Jericó, não tem como. Então, esse é o ânimos, esse é o para fora, esse é o masculino. E a mulher na Bíblia, gente, tem um papel importantíssimo. Porque é a mulher que gerava a realidade espiritual. A mulher gerava os reis, os grandes profetas, aqueles que iam ter força para conduzir a formação desse povo. Né? E tanto o homem quanto a mulher estavam submetidos a uma instância superior. No Antigo Testamento é o Senhor. Né? Esse ser superior, identificado como Deus, enfim, né? É muito controverso, não vale a pena entrar aqui no mérito da questão, mas você tem essa instância superior e tanto o homem quanto a mulher estavam submetidas a ela. O homem com ligeira prevalência por conta dessa questão da força, né? Mas a mulher com essa função de dar a vida, isso é muito importante. E a gente precisa separar texto bíblico, exegese bíblica, religião e Estado. Bíblia é uma coisa, gente. Né, os textos da Bíblia é uma coisa. A exegese, a interpretação é outra. E tem muita exegese baseada, a maioria, na verdade, em pensamento grego. O pensamento grego fere o feminino. É esse tipo de exegese que vai dizer que a mulher era oprimida. É a exegese do pensamento grego. Poderia ficar horas falando sobre isso, mas tem vídeos no YouTube a respeito. Pessoas muito sérias falando isso. Né? A interpretação que se faz da Bíblia fere o feminino. E nos distancia do que realmente está ali. Religião, né, dependendo da vertente religiosa, vai ter uma determinada leitura, isso também pode conduzir a determinadas interpretações, e o Estado, o que é muito claro na religião católica. Eu venho de família católica, né, fui criada no catolicismo, e aí eu queria colocar a diferença entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano. O que vai acontecer lá com o imperador Constantino? Ele vai instituir a religião católica como a religião do Império Romano, porque a esposa dele era católica. Então, isso vira uma questão política, vira uma questão de Estado, que não tem nada a ver com Bíblia, que não tem nada a ver com nada, entende? É uma questão política, basicamente. Então, com essa supremacia, né? E aí a gente tem o Vaticano, que também é uma questão política. E sobre isso, gente, eu indico o filme Dois Papas, do Fernando Meirelles, em que ele vai trazer a disputa pelo poder hermenêutico entre Ratzinger e Papa Francisco, né, o cardeal Bergoglio, vai tratar de Noite Escura da Fé,
e vai tratar dessa questão aí do Estado, da política, né, permeando a questão religiosa. Né? Então, são coisas diferentes. Aqui a gente vai separar isso. Nós vamos tratar da Bíblia, do texto bíblico, esquecendo as outras coisas, se é que isso é possível, né? Mas vamos tentar fazer isso. E aí, um fenômeno muito interessante que eu percebi no texto bíblico, e que eu acho interessante trazer aqui, é o fenômeno da presença na ausência. A narrativa hebraica, ela é bastante lacunar. Ela deixa várias brechas. A gente vai analisar um caso hoje aqui muito interessante, né? E aí, isso dá brecha para a exegese que distorce o texto. Mas eu quero olhar isso de outra forma. Eu quero olhar isso como um fenômeno que vai nos levar a atribuir um sentido que não está ali, mas que vai nos ajudar a pensar na presença na ausência. O que está ausente se torna ainda mais presente. Essa é uma ideia do Gumbrich, quando ele discorre sobre o fragmento, a potencialidade do fragmento de produzir presença. É uma coisa contraditória, né? Você tem uma ausência produzindo presença, mas é isso. Quando você se dá conta da ausência, é que a produção de presença é mais intensa. E isso a gente vai observar no texto bíblico, né? Uma palavra metafórica, né? O texto bíblico é muito metafórico, e é uma palavra que conjura um tempo distante e uma atmosfera longínqua. E isso gera estímulo, isso gera um clima específico. Então, basicamente, quando você lê o texto bíblico, você é transferido para aquele lugar, ou esse lugar é trazido para você, viaja através dos tempos, essa palavra, ela chega até você, produz presença, né, e um clima muito específico. O livro de Esther, gente, é extraordinário nesse sentido, e os livros proféticos também. Os livros proféticos, gente, é pura presença, a palavra profética ali no texto, ela cria simultaneidade entre vários tempos. É uma coisa, assim, extraordinária. E a carga metafórica do texto bíblico é grande. E isso produz presença. Né? Para além de todas as exegeses, a gente tem um texto capaz de gerar uma experiência estética e de impactar os afetos do leitor. Né? Então, é isso, assim, só para deixar aqui essa curiosidade de vocês, eu acredito que todos leram, né? A Bíblia ou parte dela, mas instigar você sobre isso, para começar a olhar esse aspecto e pensar no texto bíblico como gerador de estímulo. Né? Nos Salmos, por exemplo, a gente tem estímulo, no livro de Lamentações também, a gente tem estímulo, o livro de Cantares, gente, o Cântico dos Cânticos é uma coisa linda, e gera muita presença, gera muito estímulo. Então, eu deixo aqui esse convite para vocês, né, para viajarem aí por esse texto. E aí eu queria começar, antes de abrir para as perguntas, na verdade, vou falar de Eva e Lilith hoje, né? Eu vou falar dessas mulheres, daí no fim eu abro para perguntas. A Eva é uma personagem bastante peculiar, ela é muito citada, né, na teoria feminista, justamente lá no início de toda a história, que é o livro do Gênesis, né? O próprio nome já diz, vai tratar da criação do mundo. E Eva, gente, o significado do nome Eva vem do hebraico, obviamente, né? Aquela que dá a vida. Que é, assim, o papel por excelência da mulher na Bíblia, dar a vida. Né? A mulher como um portal espiritual. E aqui eu quero deixar uma frase que é muito bacana: tudo começa na mulher. A mulher é a primícia. Né? Tudo está ali iniciando na mulher. E na Bíblia vai acontecer muito isso. Né, essa mulher como esse portal espiritual, né, uma responsabilidade muito grande, né, e a vida aqui eu estou concebendo no sentido mais amplo, não só de gerar um bebê, mas de gerar uma realidade, algo que traga realmente a vida e não a morte. E aí depois a gente vai ver que o útero pode gerar tanto a vida quanto a morte, mas aí é outra discussão também, né, mas aqui Eva é aquela que dá a vida. E aí a gente vai ter uma leitura, aquela velha história de que ela foi criada a partir da costela de Adão, para justificar o patriarcado. Né? Mas, na verdade, fica muito claro desde o início a existência dessa instância superior, que é Deus, né? No caso, estão chamando de Deus ali, ou Senhor.
que está acima dos dois. Então, esse patriarcado já não é o patriarcado de Adão. Já não é bem assim, né? Ela está submetida, os dois estão submetidos ali a uma ordem maior. Mas essa mulher vai cometer um erro, que é comer a fruta proibida, né? A maçã proibida. E aí nós temos o simbolismo da serpente, que depois a serpente vai ser identificada lá para frente na Bíblia com Satanás, né? Com o diabo. Mas aqui a serpente pode ter também outro significado. Estou pensando na parte hermenêutica, mas de qualquer maneira a gente tem esse animal aqui, com esse movimento sinuoso, e essa serpente convencendo essa mulher, né, a cometer o pecado original. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente convence Eva a comer esse fruto. Isso vai ser um problema tremendo. Esse é Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Isso aqui vai ser terrível, né? Porque ela vai comer o fruto proibido. E aí tudo começa na mulher. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 17. Então vejam, gente, é terrível isso, né? Isso é muitas vezes usado para falar de uma culpabilização da mulher, o que é horrível também, né? Isso é algo que fere demais o feminino, mas aqui a gente tem uma coisa interessante. Essa mulher é iludida pela serpente, né? E a serpente vai conversar com ela para viabilizar uma realidade espiritual. Então a mulher é portal. Por isso que daí surge esse discurso da culpabilização da mulher. Mas não é que seja culpa dela. Ela era o portal. A serpente não foi conversar com Adão, foi conversar com ela. Ela tinha a responsabilidade de recusar. Vocês estão entendendo? E Adão também é punido. Os dois aqui são punidos por essa instância superior. Então, aí a gente começa a desfazer essa ideia de que, nossa, Adão é o patriarcado. Né? Não é bem assim. Os dois são punidos. Depende da exegese que se faz, mas a minha exegese é essa. Os dois aqui estão sendo punidos, né? Mas o papel da mulher é muito importante. Como essa viabilizadora de realidade espiritual. Se ela tivesse recusado, né, não sofreríamos tanto até hoje, entende? Mas ela foi convencida pela serpente. E ela foi o portal, né, dessa serpente, da ação dessa serpente. A serpente pode ter o significado que vocês acham que, né, o que você quer que vocês queiram atribuir. E aí, no Gênesis, tem uma controvérsia, inclusive o pessoal que estuda a Bíblia, né, os exegetas, os estudiosos da tradição judaica, porque existem raízes judaicas ali muito fortes no Antigo Testamento, né, tem uma controvérsia muito grande sobre Lilith. E eu quis trazer essa figura mitológica para vocês, porque Lilith é muito associada ao movimento feminista, a uma libertação da mulher. E eu quero meio que desconstruir isso, mostrando uma outra perspectiva. Lilith, gente, é identificada como deusa ou demônio adorada na Mesopotâmia e na Babilônia. Tá? Ela é mencionada no Talmud hebraico durante o exílio dos judeus na Babilônia. Então, o que acontece lá no texto bíblico? Né? Numa determinada altura, a idolatria é muito grande, ao longo da história ali, vai tendo uma grande idolatria, e o Senhor resolve punir esse povo com o exílio na Babilônia, porque adoraram outros deuses e tal,
E aí vai ter essa deportação de 10 mil judeus para a Babilônia. E aí vai misturar a cultura judaica com a cultura babilônica. E aí vai ter uma deusa que os babilônios gostavam bastante, que é Ishtar. É a deusa do amor, a deusa da fertilidade, a deusa da guerra. Então vai haver essa mistura, por isso que daí vai ter esse culto a Lilith. E ela aparece, inclusive, no Talmud hebraico. Na Idade Média, né, numa obra chamada Alfabeto de Ben Sira, do século VII, e a tradição mística judaica, na verdade, essa obra vai ser o início de uma tradição mística judaica que entende Lilith como a primeira esposa de Adão. Que a primeira esposa de Adão não seria Eva, seria essa entidade aqui, essa mulher, né? E no Gênesis capítulo 2, versículo 23, tem um trecho que vai ser uma pulga atrás da orelha dos exegetas, que é o seguinte: esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta sim, né? Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Esta sim, porque a outra não. Então Lilith teria se recusado a se submeter a Adão, inclusive no coito, né, na relação sexual. Isso aí tem muito na tradição mística judaica, tá? De que ela teria recusado essa submissão. Aí tem toda uma controvérsia de que os judeus teriam retirado, né, os rabinos teriam retirado a referência a Lilith do Gênesis, mas isso não é comprovado. Tem, inclusive, historiadores que discordam dessa visão, que eles não teriam por que ter tirado Lilith do texto, né? Mas, de acordo com a tradição mística judaica, ela é um demônio que vive à noite, assassina de mulheres e bebês, e vive no deserto. Essa é a representação de Lilith na tradição mística judaica, não sou eu que estou dizendo. Ela é representada assim, tá? Em Isaías, capítulo 34, versículo 14, há uma fala do profeta sobre Lilith. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali e achará lugar de repouso para si. Isaías é um profeta mais ou menos da época do exílio babilônico, então ele já estava antenado nessas representações, mas eu acredito que a mistura da cultura judaica com a cultura babilônica deu essa proeminência a Lilith, que era associada com essa deusa Ishtar, tá? Então tá aqui, Isaías sabia quem era Lilith, né? E ela é representada sempre no deserto. Deserto, gente, é o lugar da sequidão da alma, né? É um lugar de aridez, é um lugar, assim, de uma provação. Nem preciso falar que na Bíblia tem uma série de representações. A gente tem Moisés, 40 anos com seu povo no deserto. A gente tem Jesus, 40 dias no deserto, fazendo jejum, sendo tentado pelo maligno, né, por Satanás, diabo, seja lá o que vocês queiram chamar. A gente tem várias representações do deserto, inclusive no livro do profeta Ezequiel, né, o Vale dos Ossos Secos. Então, o deserto é esse lugar de aridez. E aí me lembra, inclusive, a La Loba, da Clarissa Píncola, que vive no deserto, que cata ossos no deserto. Então, o deserto é o lugar que essa mulher vai viver, que Lilith vai viver, né? Ela é chamada de coruja e criatura ou animal noturno, né? Então, tem um imaginário de escuridão, de morte, um imaginário demoníaco associado a Lilith, tá? E aí, na tradição, né, disse o seguinte: os súcubos e os íncubos fazem parte do exército de Lilith. Normalmente é ligada a abortos, estupros e práticas sexuais insalubres. Né? Isso na pesquisa que eu fiz, eu encontrei esses dados, né? E ela foi aos poucos desaparecendo da tradição católica por esse motivo, por essa associação com Satanás, né, com o diabo. Aí ela foi sendo removida, né, e esse nome é encontrado mais na tradição judaica. O que eu ia dizer a esse respeito? É uma coisa interessante observar que uma figura tão negativa, independente da leitura que a gente faça, tá, gente? Não estou aqui insistindo num viés de leitura tendencioso, estou querendo levar uma reflexão. Uma figura tão negativa, tão controversa, tão problemática, nessa tradição aqui, sendo usada para simbolizar libertação feminina,
sendo usada para simbolizar luta pelos direitos da mulher. Né? Vamos pensar sobre isso. Independente do imaginário ser misógino, independente de ser patriarcal, a gente sabe aqui que tem uma questão tendenciosa por causa dessa mística judaica, uma mística formada por homens, a gente sabe disso. Mas até que ponto é bacana, ou é desejável, ou é agradável ter uma imagem como essa associada a uma libertação que nós mulheres estaríamos buscando? Que tipo de libertação é essa? Independente, gente, de religião, de qualquer coisa. É para refletir. Entende? E aí eu queria só seguir aqui, né, com algumas imagens famosas de Lilith e retomar, gente, a questão da serpente. Vejam aqui que ela está enrolada numa serpente. A serpente lá de Eva seria essa Lilith, essa mulher. Entendeu? Que depois vai ser vista como um demônio na tradição. Claro, leitura tendenciosa também, mas é só para vocês entenderem esse imaginário. E Lilith vai ser muito retomada pelos poetas românticos, assim como Salomé vai ser retomada pelos decadentistas, né? Os decadentistas vão se apaixonar por Salomé, porque ela é essa figura sedutora, e Lilith também depois vai ser usada, né, nesse sentido, tá? E a gente tem aqui algumas figuras mitológicas, né? Só para dar uma pincelada aqui de... A gente dá uma pincelada aqui de mitologia grega, né? Medeia e Circe. É comparar um pouquinho aí o pensamento grego com o pensamento hebraico. No pensamento grego, a gente tem esse feminino altamente ferido. Então, Medeia é um exemplo disso, né? Ela é a princesa da Cólquida, filha do rei Eetes. Né? Ela é sobrinha de Circe, que está aqui do lado, e esposa de Jasão. Então, quem não conhece a história de Medeia sabe, ou melhor, quem conhece, né, a história de Medeia, sabe que ela é uma mulher muito ressentida, porque ela se apaixonou por Jasão, ela ajudou Jasão a achar o Velocino de Ouro, ela fez tudo por Jasão, ela se casa com ele, e ela é uma mulher estrangeira, que vai morar na Grécia, né? E ali na Grécia, Jasão, depois de ter 2 filhos com ela, resolve se casar com a filha do rei, com a filha lá, com a Glauce, rejeitando essa mulher. Essa mulher fica enlouquecida, e ela é uma feiticeira, né? Então, ao ser traída e abandonada pelo marido, ela se torna uma infanticida, ela mata os 2 filhos, olha o nível da ferida do feminino. E ela foge no carro do sol, para depois armar mais um monte de confusão, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Essa mulher estrangeira sendo escorraçada dessa sociedade, né? Porque os gregos tinham essa coisa da preservação, da supremacia do masculino. Então, essa mulher que vem da Cólquida, que é uma feiticeira, ela não tem, assim, muita aceitação nessa sociedade, por isso que ela é rechaçada, né? E Medeia virou a representação por excelência da bruxa, justamente por isso, né? Inclusive o Chico Buarque tem uma peça chamada Gota d'Água, em que ele trabalha com a representação de Medeia, né? A Joana é uma Medeia carioca, então ele retoma esse mito nesse feminino altamente ferido. E nós temos Circe, que é filha de Hécate. Hécate é a deusa das encruzilhadas, a deusa da bruxaria, filha de Hécate e do deus Sol, a deusa da feitiçaria. Ela é uma habitante na ilha de Eana, e Ulisses, quando ele está voltando para casa, lá da Guerra de Troia, lá na sua viagem, que durou 10 anos, né, ele precisa usar cera nos ouvidos para resistir ao canto mágico de Circe na costa das sereias. Então, é um feminino que leva para o abismo, que leva para a morte, porque os navios se despedaçavam nessa costa das sereias por conta do canto dessas entidades. E tem um poema do John Keats chamado Endymião, em que ele traz a representação de Circe. Os românticos, gente, vão usar muito essa mitologia nos seus poemas, tá? E aí eu trago um trecho do livro de Provérbios, que é um livro sapiencial da Bíblia, né, em que fala-se sobre a mulher estrangeira. O que vai acontecer aqui? Na formação do povo hebreu, a mulher estrangeira era temida. Por quê? Porque lá, pela lei mosaica,
no Êxodo, lá no Pentateuco, é estabelecida essa lei mosaica de que os casamentos só podiam acontecer consensualmente, né, entre os membros do povo de Israel, que não tinha Israel consolidada, mas os membros daquele povo hebreu. Eles só podiam se casar entre si, né? E a região ali era muito suscetível a ataques. Então, por isso que eles desaconselhavam também o casamento com mulheres de outros povos. E aí a gente tem o exemplo de Dalila, né, que era uma filisteia, os filisteus eram inimigos do povo hebreu, né? A gente tem o caso de Dalila, que era filisteia e que corta os cabelos de Sansão, que era um homem muito poderoso. Isso ocasiona a derrocada de Sansão. Então tinha essa reticência com a mulher estrangeira, não por um machismo deles, porque eles não gostavam das mulheres estrangeiras. Não, não é isso. É porque realmente essa mistura cultural poderia ser complicada para o povo hebreu. Salomão, que seria o autor do livro de Provérbios, se casou com muitas mulheres estrangeiras. Isso foi um problema. Por quê? Porque essas mulheres estrangeiras adoravam deuses estrangeiros, numa adoração que não era compatível com a adoração que se buscava ali, tá? Então, o que o livro de Provérbios vai falar sobre a mulher estrangeira? Pensando até em Medeia, né? Porque os lábios da mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e sua boca é mais suave do que o óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Seus pés descem para a morte, e seus passos conduzem ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouçam-me, e não vos afastei das palavras de minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta da tua casa. Então, isso aqui é Salomão falando para o filho tomar cuidado com a mulher estrangeira, né? Medeia é uma mulher estrangeira, e interessante ver como dialogam, né? Esses dois textos. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou fazer as considerações finais, e aí eu abro para a gente ter um momento de comentários, tá? Tem gente levantando a mão aqui, eu sei, fiquem tranquilos, eu só vou encerrar aqui, daí a gente já abre. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Né? Trazer uma outra visão para vocês. Né? Por quê? Há uma excessiva importância dada a arquétipos nas configurações do feminino na literatura e na mitologia. Estou me incluindo nisso, eu também faço parte dessa coletividade ferida, trazendo esses arquétipos aqui, né? O que esses arquétipos significam? É isso que a gente precisa pensar. Então, Eva, por exemplo, remetendo ao patriarcado, numa leitura que justifica o patriarcado. Lilith remetendo à libertação sexual feminina. Já mencionei aqui o imaginário complicado em torno de Lilith. Se a gente for polarizar a discussão, então, é mais complicado ainda. A tradição judaico-cristã, esse é um dado importante, separa a vida, Maria, e morte, Lilith. Na verdade, isso tudo faz parte da existência humana. Então, não são aspectos que a gente precisa simplesmente jogar para baixo do tapete, mas pensar sobre eles, né? E esse feminino altamente ferido. E a minha ideia aqui é trazer uma reflexão sobre o feminino como dimensão existencial humana, pensar o quanto a categoria gênero e a ideia de um condicionamento social nos aprisionam, a gente ficar pensando só nisso não dá conta do problema, o problema é pior ainda, né? A gente tem um feminino ferido, uma dimensão existencial humana ferida, questões psíquicas da consciência arcaica, do inconsciente coletivo, que se fazem presentes no texto literário, são questões do imaginário, né? E, principalmente, esse curso vai trazer um enfoque no pensamento hebraico presente no texto bíblico, para que a gente possa pensar em outras configurações, são configurações rechaçadas na nossa cultura, porque a gente tem uma cultura baseada no pensamento grego, que vai dizer que o texto hebraico é machista, mas as ideias de patriarcado são diferentes, é isso que eu quero que fique claro. E convido vocês a conhecer esse texto, que eu acho incrível, né, que é o texto bíblico, certo? E só mais um slide aqui, com as referências. Eu, como eu falei, estou usando a Bíblia King James, né, o Albino Carlos, que eu aconselho que vocês leiam, Caça às Bruxas, o Mulheres que Correm com os Lobos,
Atmosfera, ambiência, estímulo e produção de presença do Gumbrich, quem é meu aluno já conhece. Quem não conhece ainda acha fácil na internet. O Jung, né? E a Daniela Flieger Nascimento, o curso da Tecelã, que infelizmente já fechou a turma, mas tem a página do @terapia inteligente, em que ela desenvolve um trabalho muito bacana com a questão do feminino, e muita coisa que eu falo aqui, a Dani já fala nos cursos dela, mas eu tenho daí transportado para a literatura, né? Eu realmente me surpreendi com essa jornada sobre o que eu fiz sobre o feminino e quero compartilhar com vocês aqui, né, essa visão. Então, eu vou abrir um pouco para perguntas, a gente tem uns minutinhos aí. Desculpem falar tanto, gente, mas o assunto é apaixonante. Eu sei que a Jane pediu para falar, pode falar, Jane. Me chamou muita atenção essa questão quando falou da mulher estrangeira, né? O quanto ela vem com um papel desafiador para questionar o sistema, né? Eu acho que assim ela vem como um contraponto de novo. Eu acho que cada vez que eu te escuto mais, baseado com os cursos já que a gente que somos colegas, e fazendo a Tecelã, né, com a Daniela também, me mostra isso, que não tem como a gente estar nos extremos, infelizmente, né, ou felizmente, a gente vive os extremos, a gente não consegue viver o caminho do meio ainda. Então, quando eu escuto o que tu traz, assim, nos exemplos aí, né, do canto da sereia, né, ou da mulher estrangeira, onde ela vem fazer esse papel questionador, provocando os homens, de certa forma, eles se protegem contra isso. De certa forma, eles também estão desconectados com isso, porque o feminino deles não existe na proporção que deveria existir dentro deles. Então, para mim, isso fica mais claro o quão é assustador o feminino, porque o feminino ferido está no homem e está na mulher. Então, para mim, ficou nítido, mais claro ainda te ouvindo, daquilo que eu venho estudando e lendo, o quanto nós estamos com 100% feminino ferido. Porque se 20% faz parte do homem e 80% faz parte da mulher, e nós estamos com uma carga muito pesada diante desse desafio que veio desde a queima do sutiãs, e nós estamos falando de década de 60, década de 70, que nós tivemos que ir para um extremo para poder ser ouvidas e para poder ser reconhecidas, nós ainda estamos tentando achar qual é o caminho do meio. E o homem mais ainda, porque ele também está perdido nesse contexto. Ele também foi proibido, ele também foi castrado de viver as emoções dele, a sensibilidade dele. Ele não pôde demonstrar isso, então ele não sabe nem como lidar isso. Muitas vezes, quando a mulher tenta demonstrar a sensibilidade dela, o homem já não sabe como lidar com aquilo. Ele já pede no ambiente de trabalho, vamos trazer para o mundo das organizações, o homem não permite que a mulher seja sensível, porque ele olha a sensibilidade como fraqueza. Então, logo, o que a mulher precisa fazer? Ela precisa vestir a roupa de heroína. Ela tem que botar o laço de Mulher Maravilha mesmo e viver somente num mundo que não existe um homem. Ela assume uma representatividade com aquele laço todo poderoso dela, com aquela musculatura toda dela, e diz, vem comigo, deixa comigo, que o mundo é meu, entendeu? Para ela poder sobreviver a isso. Ela veste essa armadura. E o homem, ao mesmo tempo, não consegue lidar com essa sensibilidade, com essa fragilidade. Ele olha isso como algo assim, a mulher é fraca se ela demonstrar isso. E se a mulher demonstra que ela é a Mulher Maravilha, que ela é a estrangeira, nesse caso, ela é rechaçada, entendeu? Aí ela é vista como... aí vamos descambar por um Freud que vai para a sexualidade, ou nós vamos descambar por um Freud que vai para a espiritualidade. Ou ela é a prostituta, ou ela é a bruxa, né? Então, ela assume esses arquétipos todos. Que bela reflexão, Grace. Eu não estou te ouvindo, o teu áudio tá fechado. Não, agora vocês estão me ouvindo? Sim. É muito complicado. A gente vai falar do feminino ferido para conscientizar, mas partindo sempre da ferida do feminino, né? As Brumas de Avalon, gente, é um exemplo acachapante. Porque a mulher que escreveu As Brumas de Avalon, um feminino, assim,
muito ferido, e com acusações muito sérias, né? Quem lê As Brumas de Avalon, quem acompanha aí essa história, fica muito chocado com as informações, né, que encontra. Eu mesma, preparando os conteúdos, falei, nossa, é impressionante como o feminino está ferido mesmo. E isso é coletivo e ancestral, né? O quanto a gente vai precisar trabalhar para, entre aspas, sair disso, né? Se é que é possível sair, na verdade, não sei se é possível sair, né? Mas a questão da mulher estrangeira em relação a quê? Né? Ali no caso do povo hebreu, tinha uma necessidade de se formar aquele povo e a mistura cultural não era bem-vinda, né? Tanto que quando tem muita mistura cultural, exílio na Babilônia, né? Essa instância superior vai punir esse povo, que é uma discussão muito controversa. Mas ali Salomão alerta sobre a mulher estrangeira, mas ele mesmo tinha um fraco por mulher estrangeira, tanto que ele decai totalmente, né? Ele começa a levantar templos para essas mulheres estrangeiras, e o reinado dele vai de mal a pior. Então, aliás, Salomão é filho de Davi e Batseba, né? Salomão já é produto de uma relação, entre aspas, que começou como um adultério. Né? Se nós trouxermos para o dia de hoje, para uma coisa mais contemporânea, essa mulher estrangeira, ela pode estar tendo diversos significados na diversidade, no conceito de diversidade de gênero, a raça, credo, cor hoje, né? Porque ela não é a mulher feminina, não é a essência, a mulher, entendeu? Não é o sexo feminino, ela é o feminino, né? E aí nós podemos encontrar hoje também esses extremos que a gente vê dentro da nossa sociedade, que na realidade só passaram os milênios e nós ainda estamos discutindo as mesmas coisas, né? Ou ainda estamos aprendendo com as mesmas coisas, né? Buscando evoluir a passos curtos, né? Estamos ainda buscando evoluir. Essa é uma questão importante, estar sempre discutindo as mesmas coisas, né? Isso é complicado. E sempre as mesmas obras, as mesmas representações. Eu acho importantíssimo, por exemplo, algumas alunas aqui estudaram isso, a literatura negra, por exemplo, de autoria feminina das norte-americanas, eu acho maravilhoso, mas o feminino ali sangra. Né? Conceição Evaristo, a Maya Angelou, a Toni Morrison, o feminino sangra. Em momento nenhum eu quero tirar a legitimidade desses grupos. Muito pelo contrário, né? Mas eu adoraria ver um texto de uma mulher negra curada. Eu adoraria ver isso, gente. Eu acho que seria assim uma apoteose incrível, uma mulher negra podendo falar na cura, porque a ferida da mulher negra é num nível muito, muito elevado por conta da memória ancestral deles, né? Isso a gente não pode negar. Eu adoraria ver isso. Para mim, seria uma cura para mim também poder ver isso. Mas a gente está ainda muito distante mesmo de chegar nesse lugar, infelizmente. Estamos tentando chegar, mas é complicado, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? As meninas estão muito quietinhas, é o primeiro dia, né? Estão só anotando ali, estão só registrando. Mas isso vai ficar gravado. E em momento nenhum, gente, é minha ideia desmerecer qualquer coisa que vocês já tenham aprendido a esse respeito, porque eu também venho desse aprendizado. A ideia é tentar fazer vocês pensarem diferente. Estamos partindo do feminino ferido, vocês percebem isso, né? A gente parte do feminino ferido mesmo, mas alguns exemplos bíblicos vão nos mostrar uma outra perspectiva, que é o que eu vou tratar na próxima aula, né? Eu vou fazer um panorama, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, trazendo essas mulheres da Bíblia, né? Numa perspectiva que possa apontar para esse feminino sarado, num sentido de que essas mulheres conviviam com a autoridade espiritual dos homens que cercavam elas, né? Na formação do povo hebreu, não se concebe, toda mulher que não vive sob essa tutela é uma mulher estrangeira. E muitas dessas mulheres se saíam muito bem nesse contexto. Né? Então, eu vou trazer alguns exemplos. Quem quiser ler os trechos da Bíblia está convidado.
Sei que é controverso, mas eu espero poder trazer uma outra perspectiva para vocês. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Teoricamente, a gente tem só 2 minutos, mas também não é assim, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário. Tá todo mundo muito silencioso para o meu gosto. A maioria já é meu aluno, né? Acho que o pessoal está reflexivo sobre o feminino. Estão refletindo sobre o feminino. Estão pensando, né? A Fernanda Neves está pensando. A Fernanda já fez curso comigo. Eu me lembro. Sim. Gente, é uma coisa que leva à reflexão, e até certo ponto uma reflexão um pouco indigesta, né? Porque a gente vê o quanto a gente está capturado por determinados pensamentos, e não é que a gente não queira, assim, essa, entre aspas, essa liberdade, essa emancipação, não é que a gente não queira, mas a maneira como isso se dá, que é o que fere o feminino, é como isso se dá, né? Esse mundo masculino que cobra, e que cobra dos homens também, e que também fere os homens, eu acho importante a gente não ter uma polaridade em que os homens estão fora, porque eles não estão. Os homens, a Jane colocou muito bem, o homem hoje em dia, ele se assusta e não recebe bem a sensibilidade da mulher. Por quê? Porque a mulher se endureceu demais. Essa que é a questão. Sabemos como atuar no mercado de trabalho, sabemos muita coisa, adquirimos muito conhecimento, somos experts em muita coisa. Mas essa parte da sensibilidade ficou à margem. É isso que eu estou tentando mostrar. E que isso precisa ser resgatado, tanto em homens quanto em mulheres. Precisa haver um resgate desse feminino. E literariamente também, né? E que a pandemia também nos trouxe como reflexão de vida, né? Tudo isso, né? Prova tá aí, né? O grau de ansiedade, de depressão, de suicídio que tem se instaurado na humanidade, né? Então, não é à toa que esses reflexos vêm, e eu participo muito da parte dentro das organizações, em fóruns e debates, dentro dos temas de governança e liderança, enfim, que hoje a gente tem convidado, assim, como é que os gestores estão lidando com tudo isso dentro das empresas? E ainda onde a gente tem um universo muito masculino ou de heroínas que estão fazendo e que tiveram que assumir esse papel para poder ter esse cargo de liderança, e aonde olham essa sensibilidade como mimimi. Né? Então, assim, como é que nós estamos, qual é a responsabilidade que nós temos de humanizar? É voltar a humanizar. Isso, exatamente, é humanizar. Eu, por exemplo, eu até vou interromper a gravação, porque o principal a gente já falou. Eu até ia